nosso tema de hoje, dentro do YouTube, aqui quem está vendo aqui os slides, as imagens, lombalgia, causas e exercícios para melhorar o problema. Lá no final eu vou mostrar uma série de exercícios que você vai fazer deitado, inclusive. Só umzinho que vai fazer em pé, tá? Então, esses exercícios vão aliviar esses sintomas, né? Esse sintoma chamado lombalgia, ok? E esses sintomas você deve continuar, porque, lembre-se, você passou anos e anos e anos e anos fazendo aquela postura ruim, inadequada. Então, não é de uma hora para outra que você vai melhorar. Você tem que fazer os exercícios, tá? Tem que fazer as atividades. Quem está aqui no Instagram, quiser ir para o YouTube, canal Uma Luz para Fisioterapia, lá tem imagens. Eu estou mostrando imagens por slides, ok? Bem, então peço novamente, quem está aqui, quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, é de graça. Não cai o dedo, não causa calo, é só ir lá com o linkzinho, no inscreva-se aqui embaixo em vermelho, clica lá, tá? Aciona o sininho. Por quê? Toda vez que eu postar um vídeo, toda vez que iniciar uma live, você vai receber esse aviso, ó, Nelson está entrando aí agora, ou um vídeo está entrando aí agora, ok? Outra coisa importante, deixar o like, por quê? O like eleva o canal, ele coloca para as pessoas, ele manda para o YouTube dizendo assim, ó, esse canal é muito visto, as pessoas estão aqui e observarão mais esse canal. Outra coisa importante, compartilhar os vídeos. Os vídeos compartilhados, eles acabam fazendo com que as horas do canal evoluam também, né? Então, outras pessoas vão ver também. Por exemplo, agradeço a todos. O meu canal, o vídeo de entrada no meu canal, Capacite Plantar, nesse final de semana passou de 300 mil visualizações. Gente, 300 mil visualizações. São 300 mil pessoas no mundo, porque meu canal, às vezes, vai para outros locais. Eu já tenho informações de pessoas vindo nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, em Portugal, em Moçambique, em Japão, tá? Porque eu tenho essas informações que chegam para a gente. Então, o meu canal está sendo visto no mundo todo. Muita gente fora do país, brasileiros, inclusive, estão vendo a tarde. Boa tarde, Egre. Seja bem-vindo aqui com a gente. Então, gente, traga amigos para o canal. Traga para cá. No México também, né, Boca? No México também, com certeza. Então vamos lá, galera. Coluna lombar, né? Na verdade, a coluna vertebral ela é dividida em setores. Que legal, obrigado, Boca. É dividida em setores, tá? A coluna vertebral ela tem 33 vértebras, sendo que algumas delas são fixadas. O sacro e o cóccix são unidas, não tem mobilidade, elas são como uma coisa, um osso denso. Mas eu tenho a cervical com 7 vértebras, a região torácica com 12 vértebras, e a região lombar com 5 vértebras. Obrigado, meu irmão. Com 5 vértebras, tá? E essas vértebras, pelo excesso de peso, por quê? O nosso centro de gravidade, o nosso centro de equilíbrio é na região lombar. Está entre a quarta lombar e quinta lombar. É aí que existe o equilíbrio muscular, corporal e de peso. O que está acima desse limite é metade do seu peso e metade abaixo do seu peso. Boa tarde, Nádia. Seja bem-vindo aqui no canal. Então, a coluna lombar é a região baixa da coluna, onde recebe a maior carga de peso do nosso corpo, porque quase 50% a 55% do nosso corpo está apoiado na região lombar. Por isso, as pessoas começam a ter problemas de dores aí na região. Ok? A lombalgia, ou seja, a coluna lombar, localizada na parte inferior das costas, desempenha um papel crucial no suporte de peso do seu corpo na sua parte superior. Ou seja, tronco, cabeça, membros superiores estão apoiados exatamente sobre essa região. Sinara, sou de Eunápolis, Bahia, meu ortopedista é meu xará. Legal, legal mesmo. Desculpe. Gente, por favor, não é questão de ser hipócrita, pidão, não. O canal, ele precisa, às vezes, de ajuda. Estou falando aqui do Superchat. Quem também não puder, tudo bem, não é obrigado a nada, mas quem puder dar o Superchat, agradeço a cooperação, porque esses canais são pagos, tá? Eu pago para fazer isso aqui, ó. Esse trabalho aqui dentro da internet, ele é pago. Pago em dólar, inclusive, tá? Você paga por fora. Mas está dando para levar por enquanto. Bem,
Funções. Quais são as funções da coluna? É responsável por movimentos cotidianos, como dobrar, que nós chamamos de flexão, torcer, que é a rotação, né? Extensão e inclinação. Você pode inclinar o tronco, você pode rodar o tronco, você pode fletir o tronco, pode estender o tronco. São os movimentos que a coluna vertebral realiza, ok? Ele vai coordenar os músculos do quadril, das pernas e dos pés. Qualquer desequilíbrio no quadril pode causar desequilíbrios em membros inferiores, causando alterações, como, por exemplo, diferença de tamanho de membros inferiores, que nós chamamos de dismetria de membros inferiores, alterações musculares, o que está acima tem relação com o que está abaixo. O corpo não é um ponto, o corpo é uma coisa generalizada que causa um desequilíbrio. E o desequilíbrio pode causar este problema, no caso, as lombalgias. Ok? Bem, os sintomas de dor lombar vão incluir dor nos quadris ou na região da pelve, espasmos musculares, né? Você tem, às vezes, uma contração involuntária que vai causar essa dor, tá? Dor aguda e formigamento, que nós chamamos de parestesia, que começa na parte inferior das costas. Isso são casos de dores ciáticas, que hoje não se chama mais, são dores isquiáticas, que o nervo ciático já mudou de nome há muito tempo, desde o ano de 99, tá? São dores isquiáticas, porque a maioria dos músculos e a região onde o nervo chamado ciático passa é na região isquiática do quadril, tá? É uma região anatômica. Então, como eu falei, né? Dores nas pernas, nas costas, nas pernas e nos pés, conhecida como ciatalgia, dor ciática. Dor que piora ao sentar e melhora rapidamente ao caminhar. Lógico, você sentado, a carga está toda direcionada sobre a coluna. E, um detalhe importante, qual é a pior posição para o corpo humano? Sentado. Por quê? Porque sentado, o peso, a carga, a gravidade está te achatando em relação ao lombar. De pé, você está distribuindo o peso do corpo para os membros inferiores. Deitado, você está distribuindo o peso pela ação da gravidade por toda a coluna vertebral, por todos os membros, pela cabeça. Então, a pior posição para a coluna é a posição sentada, porque a carga toda está sobreposta sobre a região lombar. Deixa eu ver o que o meu irmão Fernando está aqui perguntando para a gente. Minha lombalgia é desde menino. Por muito tempo ajudava a dona Francisca, minha mãe, a carregar trouxas de roupa para ser lavada no rio todos os dias. Isso em 1900 antigamente. Eu sei, meu irmão, a sua idade mais ou menos. Não vou aqui pedir sua idade, não. Mas gente, por melhor que a gente tenha fisicamente, nosso irmão Fernando é um atleta de alto nível. Se vocês verem lá o canal dele, lá no Instagram, inclusive, exercício todo dia, lá no Facebook também, está sempre praticando atividade. De vez em quando eu dou uns puxões de orelha nele, que ele está fazendo algumas atividades erradas, que pode causar essa lombalgia. Mas a gente também tem que pensar uma coisa. Sobrecargas excessivas durante a vida, uma hora a gente vai sentir. Uma hora a gente vai sentir. É o que eu digo sempre. Atleta não é uma pessoa saudável. Atleta é uma pessoa com algum tipo de problema. Vivem tomando remédios para dor. Então, não é uma estrutura saudável. É uma estrutura que está sempre com problemas. Então, continuando aqui no nosso slide. As causas mais comuns, né? Eu falei algumas no início da live hoje, mas a hérnia de disco. Como eu falei, hoje, segundo novas pesquisas, eu falo sempre, tudo que eu falo aqui são dados científicos. Eu não chuto absolutamente nada. Tudo é baseado em dados científicos. 97% das hérnias de disco hoje, seja qual for, cervical, lombar, elas não são cirúrgicas. Ou seja, a grande maioria das hérnias não são cirúrgicas, mas causam dor. Por quê? Existe uma saída do disco dentro do nosso corpo, entre uma vértebra e outra, existe uma coisa chamada disco intervertebral. Quando não é o colégio, é o cara pedindo aqui o ferro velho. É brincadeira, né, gente? Putz,
Não sou contra o cara trabalhar, não, mas, pô, o cara vem lá com um microfone alto aqui falando um monte de coisa. Mas tudo bem, vamos em frente. Eu até me perdi o que eu estava falando aqui. Assim, entre uma vértebra e outra, existe um disco, que é uma cartilagem. Essa cartilagem, uma das funções dessa cartilagem é amortecimento. É um amortecedor. Só que esse amortecedor, devido à má postura, devido à carga excessiva, devido ao mau posicionamento corporal no trabalho, ao dormir, ela pode sair da posição. Eu comparo o disco intervertebral, que é essa cartilagem, a um chiclete babalu. Quem já experimentou o chiclete babalu sabe o que eu estou fazendo. Isso é o que eu estou falando aqui. Ele é molinho e tem um líquido no meio. O disco é mais ou menos isso. Esse líquido que está no centro, ele, com o peso corporal durante o dia, ele é deslocado para a lateral. Então, ele diminui de tamanho. Por que ele diminui de tamanho? Por causa que você está andando, está trabalhando, está se movimentando. Deitado, não. Aí, ô, Fernando, aproveitou a chance, ó. Semana passada você deu uma brincada com ele aqui, agora ele está chamando de carro velho aí. Aproveitou a chance aí. Devolveu. Semana passada foi o alho, agora é o carro velho. Bom, vamos em frente aqui. O pessoal, estou brincando com o pessoal do YouTube aqui, são irmãos aqui que são terríveis. Mas esse é um detalhe dessa cartilagem acabar sofrendo pressões, esse líquido sendo deslocado lateralmente, é que você tem duas alturas durante o dia. E que isso, Nelson? Sim, nós somos mais altos pela manhã e nós somos mais baixos à noite, por causa dessa ação da gravidade, esse peso achatando o nosso corpo. Se você se medir pela manhã, você vai ter de 2 a 3 centímetros mais se você se medir à noite. Você é achatado. Ah, mas por que a altura volta? Porque à noite você relaxa deitado, a ação da gravidade vai distribuir o seu peso e, novamente, aquele disco que sofreu o achatamento, ele volta a se avolumar. O líquido novamente volta ao centro. Isso é feito anos e anos, hein, gente? Imagina isso, anos e anos acontecendo. Tá? Então, você tem uma altura real, que é de manhã, e você tem uma altura aparente, que é à noite. À noite não é a altura verdadeira. A altura verdadeira é de manhã. Tá? Então, um disco lombar, ou seja, uma hérnia lombar, ocorre quando o gel interno, que é esse líquido, um dos 5 discos da região lombar desliza e esmaga, permitindo que esse gel interno pressione. Então, quando há uma má postura, uma inadequação no dia a dia, esse líquido, esse gel, ele hernia, ele sai como uma língua. E essa língua, indo em direção à medula, em direção a algum nervo, tá? Ele vai comprimir, por isso a dor. Tá? Ele fica empurrando aquela estrutura, causando dor. Então, nem toda hérnia, por isso que eles falaram que 97% não é cirúrgica, pode ser tratada com fisioterapia. Eu já falo para vocês que existem algumas técnicas hoje. Opa! Membro novo aqui no canal, que legal. Então, o novo membro tem umas vantagens, tá, gente? Eles veem vídeos diferenciados, tem umas coisas diferenciadas no canal. Então, as hérnias podem ser de 3 formas. Elas podem ser para trás, para frente ou laterais. Elas podem herniar lateralmente, para frente ou para trás. Para trás é pior, são as hérnias posteriores, porque elas vão entrar em contato com a medula e vão causar dor, que aí vai irradiar. É a famosa dor irradiada. Tá? Bem, então aqui é um exemplo, olha só, uma vértebra, outra vértebra. Não, meu irmão Fernando, não precisa ficar acordado, porque você ficando acordado, você está prejudicando o seu cérebro. Dormir faz parte da saúde. Deitar para descansar faz parte da saúde. Estar em pé para se manter na altura. Então, aqui vocês estão vendo 2 vértebras, tá?
Essa parte mais branquinha ao centro das duas vértebras é o disco intervertebral, é essa cartilagem que eu falei. E aqui uma herniação. Essa cor vermelha que vocês estão vendo aqui na imagem, dentro do YouTube, tá? No canal Uma Luz para Fisioterapia, quem está lá no Instagram não está vendo. Você vê aqui que já é a herniação. Aqui é a herniação. Você vê que esse vermelho é o quadro inflamatório que está acontecendo aqui. Então ele está comprimindo. E comprimindo esse nervo causa o quê? Dor, parestesia, formigamento. Você começa a perder a força dessa estrutura, desse membro. Porque não é só o membro, não. É o músculo em que esse nervo está ligado. Eu não vou entrar nesse papo, que isso aí entra em neuroanatomia, que é um outro detalhe aí. Bem, continuando aqui. Dano articular na faceta. Eu vou voltar aqui rapidamente. Facetas são essas regiões de ligação entre vértebra e vértebra, tá? Aqui pode acontecer também artroses. Então, a faceta. Má postura, uso excessivo repetido, pessoas que carregam carga excessivamente ou fazem movimentos repetitivos. Por exemplo, caixa de supermercado. Já tive contato com caixa de supermercado e pergunto às vezes, você sente dores lombares? E 99% a resposta é sim. Por quê? Você coloca as suas compras lá na caixa de supermercado, ele pega lá 5 quilos de arroz, roda, sentado, que é pior ainda, sentado, roda, passa no leitor óptico, coloca do outro lado. Aí ela gira novamente, rotação, pega lá um refrigerante, passa no leitor óptico, gira e coloca do lado de cá. Pega 1 quilo de feijão, passa no leitor óptico, girando e passa. Esse movimento repetitivo e em flexão é péssimo, é sujeito a hérnia. Então, às vezes, é aconselhável o trabalho ergonômico dentro das empresas, exatamente para isso, pessoal. Para você minimizar esses quadros de lombalgia e evitando até uma hérnia futura. Tá? Então, o dano articular à faceta muitas vezes é causado por osteoartrite, né? Que são as famosas artroses. E pode levar a inflamação, rigidez, espasmo muscular e dor. Bem, aqui um outro exemplo da faceta, que está fora, havendo a hérnia, ela vai empurrar também e vai causar dor também, porque os nervos estão passando aqui nessa região. Ok? Fratura por compressão. Essa é mais grave. Uma fratura por compressão espinhal ocorre quando uma vértebra na coluna lombar entra em colapso, ela achata. Isso é muito comum na osteoporose. Uma pessoa com osteoporose descendo de um ônibus pode ter uma fratura por compressão. Tá? Então, ele achata, ele forma uma cunha, ou seja, um lado da vértebra fica fino e o outro lado da vértebra fica grosso. Modificou a postura da coluna. Vai causar alterações na saída dos nervos. Vai causar dor, além da fratura, dor da fratura, dor pela compressão do nervo. Aqui é um caso de uma fratura por compressão. A parte vermelha ali é sangue, inclusive. Tá? Por quê? O osso, gente, ele tem sangue dentro dele. Boa tarde, Daí. Seja bem-vindo novamente aqui com a gente. Obrigado pela presença. Quer dizer que agora você não está estudando outra coisa agora, né? Ah, legal. Bem, então, essa coloração avermelhada por uma fratura por compressão na vértebra é sangue. Dentro dos nossos ossos existem as famosas medulas. As medulas ósseas, que são responsáveis pela produção de células humanas, como, por exemplo, as hemácias, já falei isso uma vez numa outra live, e os glóbulos brancos, que são de defesa, os leucócitos, tá? Então, quando há uma fratura, dependendo da extensão da fratura, vai haver sangramento, vai haver uma hemorragia, ok? Dentro dos ossos, gente, tem canais. O osso é um ser vivo, ele é um órgão vivo. Ele é um órgão que precisa de nutrientes, ele é um órgão que precisa de sangue, ele é um órgão que precisa de oxigênio. Ele é um órgão vivo, então ele precisa de todas as estruturas. Então, lá dentro tem canais. Tem vasos que transpassam o osso para levar o sangue lá dentro.
Isso pouca gente sabe, tá? Todos os ossos do nosso corpo passam vasos que mandam sangue, que recebem sangue. Ele manda O2, ele traz CO2 para que a estrutura óssea continue em funcionamento natural. Estenose espinhal, que é a diminuição do espaço dentro do canal onde passa a medula espinhal. A estenose lombar ocorre quando o canal espinhal, na parte inferior das costas, se estreita, diminui, colocando pressão sobre as raízes, causando dor, no caso, as lombalgias. Aqui é um exemplo, ó. Essa região bem no centro do osso, isso aqui é uma vértebra, tá? Essa é a formação de uma vértebra. Aqui no meio, vocês estão vendo aqui em vermelhinho, aqui no centro, é a medula, está feito um corte, nós estamos vendo no plano crânio-caudal, ou seja, de cima para baixo, nós estamos vendo de topo, né? Dentro da geometria descritiva, né, Odair? Você sabe disso? Nós estamos vendo de topo, tá? Não, olha só, Sinara, eu sou um professor universitário. Eu gosto de falar dessa forma, explicando. Eu gosto de falar, obrigado, mas obrigado pela sua colocação. Eu gosto de falar explicando, para você entender o funcionamento, como o nosso corpo funciona, esses 30 trilhões de células, como eles trabalham de uma forma harmônica, tá? Como é que é harmônico a coisa. Então, essa vértebra aqui, a medula está passando aqui no centro. Desde do nosso cérebro, nosso encéfalo, e vai terminar praticamente na região do sacro. Tá? Então, aqui, se há uma diminuição do espaço por algum quadro inflamatório, por exemplo, ele vai ficar comprimido aqui dentro desse canal e vai causar dor. Espondilolistese. Listese é escorregamento da vértebra. A vértebra pode escorregar. Ela desliza. Esse deslizamento ele é perigoso porque duas coisas que eu falo sempre que são muito perigosas. Moto e mergulho. Principalmente em água rasa. Moto e mergulho. Queda de moto, se você não souber cair, tiver em alta velocidade, a probabilidade de óbito aumenta sensivelmente por ruptura de medula na região cervical. Isso é um outro papo, mais para frente, em outra live. Mergulho em água rasa, a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive um paciente que é um tetraplégico parcial. Por que é parcial? Porque ele tem alguns movimentos ainda nos braços. Tá? O caso dele foi o seguinte. O pai dele, alto nível de exército, inclusive, a casa deles que moravam em Brasília, ele tinha uma piscina que ele, todo dia de manhã, ele acordava, pulava o muro da janela da casa dele e mergulhava na piscina. Isso, anos e anos fazendo isso. Entraram de férias e foram viajar. Aproveitaram a época de férias e o caseiro esvaziou a piscina e fez, junto com uma empresa, uma reparação. Estou contando a história dele, tá? Não vou dizer nomes aqui, mas contando a história deles. Voltando de férias, o caseiro também entrou em férias e não avisou a família que a piscina estava vazia. Esse meu amigo acordou pela manhã, pulou. Só um instantinho que a... sim. Aqui é o pessoal da produção me mandando aqui um negócio aqui. Tudo bem, tranquilo. Ele pulou na piscina e a piscina não tinha água. O que aconteceu? Ele bateu no fundo com toda a força, com a cervical, com a cabeça, e houve uma listese, uma espôndilo. Espôndilo é coluna. Uma listese, uma vértebra que escorregou e rompeu a coluna dele. Rompendo a coluna, é como um fio que você corta. Quando você corta esse fio, naquele ponto onde houve rompimento, dali para baixo a sensibilidade é ausente. Mas como é que o coração continua batendo? Como é que depende, se for na cervical, às vezes até também para, dependendo do nervo que ele venha a romper. Tá? Mas se for, por exemplo, uma região baixa cervical, ele pode ter alguns movimentos, mas ele não anda mais. Ele não tem sensibilidade daquele ponto para baixo. Ok? Então, tudo isso, a listese, é um escorregamento de uma vértebra. Ela escorrega, ela desliza e, com o movimento de uma faca, ela corta a medula. Aí você perde a sensibilidade total naquela região.
Por que o coração permanece, os pulmões, os órgãos? Porque grande parte deles, além de ter um nervo bem alto lá em cima, chamado de nervo vago, que é o 10º par craniano, é um nervo que se inicia lá em cima no encéfalo, ele mantém o funcionamento desses órgãos. E também existem neurônios de grande tamanho, grandes em tamanho inclusive, que mantêm o funcionamento, porque eles são estruturas autônomas. Nós não controlamos. Nós não controlamos o batimento cardíaco, não controlamos a digestão, por exemplo. Imagina, se eu ficasse controlando o batimento cardíaco, à noite eu não ia dormir. Eu ia ficar sístole, diástole, sístole. Não ia dormir mais. Ou então, inspiração, expiração. Isso é natural. Ou o estômago, faz o peristaltismo agora que eu quero dormir, ou daqui a pouco você faz porque eu quero dormir. Não é assim. Ok? Então, aqui uma listésio, aqui um exemplo, ó, aqui uma coluna normal, íntegra, e aqui um escorregamento. Você vê que o nível aqui da região torácica veio um pouco para trás. Então, ele escorregou, ele corta. Tá? A escoliose. Tá? Vai ser um outro assunto que a gente vai falar mais para frente. Escoliose, tá? 80% do ser humano tem. Aí eu te pergunto, quem é anormal, então? Quem não tem. 80% do ser humano tem escoliose. Então, 80% do ser humano provavelmente terá algum tipo de dor, principalmente na região lombar. Então, se a sua coluna vertebral tem uma curvatura natural, que toma uma forma em S, vista lateralmente, com o parte superior traseira curvando-se para trás, você tem, né, o movimento de mobilidade da coluna. Quando ela tende a cair para um lado ou para o outro, aí você tem uma escoliose, que pode ser uma forma em S, ou ela pode ser uma forma em C, tá? Que é uma compensação da coluna. Isso causa lombalgias, sim. Aqui, ó, isso é uma escoliose em forma de S. Ela é cervical, é uma torácica à direita e lombar à esquerda. Tá? É um S aqui, ó. Dependendo do grau, e existem avaliações para você saber se essa lombalgia Traz um pouquinho d'água, produção, por favor. Dependendo do grau, a compressão, a dor sentida é cirúrgico. Tá? A coluna não tem jeito. É colocada uma haste, é fixada essa haste nas vértebras para tentar realinhar a coluna. E já é um caso grave, tá? Esse aqui já é um caso grave. Mas existe hoje, gente, técnicas, tá? Principalmente a osteopatia, que é uma técnica maravilhosa. Somente fisioterapeutas, osteopatas podem fazer uso dessa técnica. É uma técnica de manipulação que ajuda no reposicionamento das vértebras. Deixa eu botar uma água. Sempre que houver uma dúvida, pessoal, sempre fazer uma pergunta. Eu estou tentando ser o mais simples possível, tá? Mas toda vez que houver uma dúvida, pergunte, por favor, porque eu vou esclarecer. Não há problema algum, ok? Então, lembrando aqui, nós não terminamos, vamos passar para os exercícios agora. Se inscreva no canal, quem está presente aqui não conhece o canal ainda, é de graça, pessoal. Acione o sininho de notificação. Você recebe informações toda vez que eu estiver numa live ou fazendo colocando um vídeo novo, tá? Deixar o like é importante porque isso eleva o nosso canal, faz com que ele suba, ok? Trazer amigos para o canal e compartilhar, tá? Porque isso ajuda muito a gente aqui no nosso trabalho aqui, tá, gente? Muito obrigado mesmo quem está presente. Vamos lá agora o que o pessoal estava querendo realmente. Os exercícios para lombalgia. Quem está no Instagram, quiser vir para o YouTube, eu vou mostrar os exercícios agora que você poderá fazer para minimizar o seu problema na coluna, ok? Volto a falar, não vai ser uma vez que você vai melhorar. Você tem que fazer isso diariamente. Se puder fazer isso 2 vezes ao dia, melhor ainda, tá? Esses exercícios são chamados de exercícios de Williams. Eu vou mostrar exatamente os exercícios de Williams, que é uma técnica em flexão. Fletir quer dizer dobrar. Estender quer dizer esticar, tá? Então, são técnicas em flexão. Geralmente, as dores lombares são
posicionadas quando você faz flexão, elas melhoram. Então, vamos lá. O primeiro exercício é deitado, dorsalmente, né? Deitado com as costas, os joelhos dobrados, ok? Joelhos dobrados, mãos ao longo do corpo. Você vai fazer contrações do abdômen, que o pessoal vulgarmente chama de encaixe do quadril. Você vai encaixar o quadril, vai contar até 6 e vai relaxar. Então, deitadinho, como vocês estão vendo na imagem, você vai encaixar o quadril, vai contrair o abdômen, contar até 6 e relaxar. Vai repetir isso 10 vezes. Esse é o primeiro exercício de Williams, tá? Deitadinho, braço ao longo do corpo, joelhos flexionados, dobrados, olhando para o teto, vai encaixar o quadril, vai contrair o abdômen, vai contar 6 segundos e vai relaxar, dando um intervalo igual ao tempo dobrado, ou seja, se são 6 segundos, 12 segundos de intervalo. Então, se ela deitou, 1, 2, contando devagar, pelo amor de Deus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relaxou. Intervalo. 1 a 12. Repete 10 vezes. Para marcar, saber como é que fica fácil? Ó, de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Faz os 12. Aí de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 2. 12 segundos de intervalo. Chegou lá no 9. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Você já sabe que falta 1. Tá? Então, essa forma de você marcar o exercício facilita. Okay? Segundo exercício. Todo mundo entendeu o exercício? Fácil, né? Deitadinho, contração do abdômen, 6 segundos, 10 vezes com intervalo de 12 segundos. Segundo exercício, também é um exercício abdominal, só que não é movimento. É subir o tronco, braços cruzados ao peito, mãos aos ombros, mesmo posicionamento. Você vai dobrar o tronco, você vai dobrar os seus braços ao tronco, ok? Vai subir o tronco um pouquinho, sem fazer força na cervical, mantendo por 6 segundos e depois voltar à posição inicial. 12 segundos de intervalo. 10 vezes. Igualzinho, para ficar fácil de gravar. Tá? Então, braços cruzados ao corpo, ao tronco, mãos nos ombros, corpo deitado, joelhos flexionados. Você vai subir o tronco, tirando um pouquinho do local que você está fazendo, pode ser na sua cama, pode ser num colchonete que você faça, tá? Se for firme, melhor, tá ok? Subiu, mantém 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Desceu, voltou à posição inicial. 12 segundos de intervalo. Repetindo isso 10 vezes. Tranquilo. Então, o primeiro exercício é só a contração do abdômen. O segundo é um abdominal. Nós chamamos isso de exercício isotônico inicial isométrico. Quando você mantém a contração por um período até superior a 5 segundos, eu estou fazendo isometria. A isometria reforça a musculatura. Isso pode ser feito lá na musculação, viu, Boca? Você gosta de fazer exercício em aparelhos? Exercício de contração. Você pode puxar a carga, sustentar 6 segundos, 10 segundos, e depois subir lentamente. Não vai conseguir fazer tudo dessa forma, tá? E vai aumentar a sua musculatura e vai aumentar a sua força. Terceiro exercício. Agora você vai continuar deitado, uma das pernas estendida, esticada. Você vai puxar a coxa em direção ao tronco e vai abraçar, tá? Uma esticada e a outra dobrada e abraçar. 6 segundos, você vai esticar essa perna que estava dobrada. Agora você vai dobrar a outra perna, vai abraçar. Também 6 segundos, alternando 10 vezes em cada perna. Tá? Em cada perna. Então, puxou uma perna, abraçou esta perna, manteve ela por 6 segundos,
Depois você vai esticar essa perna, vai dobrar a outro membro inferior, vai abraçá-lo 6 segundos. Esse não precisa de intervalo, tá? Você vai fazer alternadamente, por 6 segundos em cada, 10 vezes em cada um. O quarto exercício, agora você vai abraçar os dois membros. Você vai abraçar os dois membros, deitado dorsalmente, inicialmente os pés apoiados lá no local onde você está fazendo o exercício. Você vai trazer as das duas pernas. O ideal é que você traga uma de cada vez, tá? Não venha com as duas ao mesmo tempo, não. Traga uma, depois traga a outra. Eu não vou explicar porque isso aí é um dado biomecânico, tá? Traga uma, depois traga a outra, abrace. Mantenha por 6 segundos. Volte uma de cada vez ao ponto inicial. 12 segundos de intervalo. E repita isso 10 vezes. Então, repetindo. Deitado. Pode fazer uma vez por dia. Principalmente, meu irmão Fernando, quando você terminar os exercícios. Você está fazendo suas atividades, você gosta de correr, você gosta de caminhar na praia, você gosta de fazer escalada, eu sei que faz, né? Fazer exercícios em casa, dependendo da temperatura, se está chovendo. Ao final do exercício, melhor forma são esses exercícios aí. Terminou tudo. É essa forma. Além de ser um relaxamento, ajuda na sua coluna. Ok? É o melhor momento. Então, deitado, dorsalmente, né? Você vai puxar uma perna, puxa a outra, abraça as duas, mantém 6 segundos, desce uma, desce a outra, 12 segundos de intervalo, repetindo isso 10 vezes. Um outro exercício, além de ser um alongamento, nem toda pessoa consegue segurar, colocar as mãos nos pés. Se não der para segurar nos pés, segura na perna, tá? Então, com as pernas estendidas, você vai flexionar o tronco e vai apoiar a ponta dos seus dedos aonde você conseguir. Ok? Pode ser aqui na perna? Pode. Pode ser na ponta dos pés? Pode. Manter por 6 segundos, relaxar, apoiar as mãos lateralmente e, novamente, 12 segundos de intervalo e repetir novamente esse exercício. Agora, um exercício, aqui está um errinho, essa perna, esse joelho com a coxa deve estar 90 graus, ela está menos que 90 graus, tá? Manter por 6 segundos, trazer a outra perna à frente, essa que está à frente, levar para trás e manter por 6 segundos. Esse exercício aqui, além de estar alongando a musculatura da coxa, também está alongando a coluna na região lombar. Um outro exercício, sentado agora, uma cadeira, pode ser uma cadeira, pode ser no seu sofá, você está vendo televisão, está no intervalo, que você está vendo um filme, está no intervalo do filme, você pode manter os pés apoiados no chão, colocar as mãos aqui na região cervical, baixar o tronco, tá? E manter por 6 segundos. Aqui você nota, ó, a região lombar está sendo toda estirada, está sendo toda alongada, tá? Intervalo de 12 segundos, volta à posição inicial, mais 6 segundos, ok? 10 vezes. Esse é o único que você faz em pé. Aquele é o único que você faz sentado e esse você faz em pé. De pé, inicialmente, você vai flexionar o joelho, não precisa ser no total, ok? Os pés apoiados no chão, você vai colocar os dois braços na parte interna do joelho e vai fazer força para fora. Não sei se eu consegui me fazer entender. De pé, você vai dobrar os joelhos, os pés têm que estar apoiados, não dessa forma como está na imagem. Você vai colocar um cotovelo no joelho por dentro, o outro cotovelo por dentro e você vai fazer força para fora. Você vai sentir uma tensão, um estiramento, um alongamento fortíssimo na região lombar. Vai ajudar muito para quem tem problema de lombalgia. Tá? 6 segundos, vai à posição de pé, conte até 12, novamente vem à posição agachado, coloca os cotovelos na parte interna, tracione lateralmente, 6 segundos, 10 vezes. Alguém gostaria que eu repetisse rapidamente, novamente, esse exercício? Porque esse vídeo fica gravado, tá?
o vídeo dentro do canal do YouTube, ele fica gravado. As pessoas podem revê-lo ou até fotografar cada parte, né, dos exercícios, a sequência, tá? Para que vocês pratiquem isso em casa. Façam em casa. Façam após o exercício. Façam como uma forma de relaxar antes de dormir. Também pode dar um relaxamento legal. Você vai dormir melhor. Alguém gostaria que eu repetisse os exercícios? Eu posso voltar aqui sem problema algum. Ó. Tranquilamente aqui. Pronto. Primeiro exercício. Contração do abdômen, 6 segundos, 12 vezes. Segundo exercício. Sim. Quem está no Instagram, gente, quiser vir para o YouTube, ver as imagens, ver os exercícios, sempre. O canal chama-se Uma Luz para Fisioterapia, tá? Lá eu mostro os slides, boto as imagens, eu estou aqui explicando os exercícios para quem tem problema de lombalgia. Canal Uma Luz para Fisioterapia, ok? Então, o segundo exercício, mãos na região cervical, subindo o tronco, pouquinho do local de apoio, 6 segundos, intervalo de 12 segundos. O terceiro exercício, um dos membros esticado, o outro dobrado, abraçamos o joelho, mantemos 6 segundos, alternadamente, 10 vezes também. Subindo uma perna de cada vez, abraçando ao tronco, descendo uma de cada vez, 6 segundos, 12 segundos de intervalo, 10 vezes. Sentado agora, joelhos estendidos, flexão do tronco, podendo chegar aos pés ou não, mantendo por 6 segundos, intervalo de 12 segundos, 10 vezes. Agora, em posição de corrida, né? Se é a posição de alargada de corrida, mantendo por 6 segundos, sem balançar, paradinho, alternando a que está à frente e a de trás, também por 6 segundos alternadamente. Sentado agora, pés apoiados no chão, numa cadeira, flexão do tronco, mãos na região cervical, mantendo por 6 segundos. E o último, de pé, agachamento, pés apoiados, joelhos, cotovelos colocados na parte interna do joelho, faz-se a força paralateral para fazer a tensão na região lombar e alongando. Peço novamente a vocês que se inscrevam no canal, por favor, é de graça. Acione o sininho de notificação, porque vocês serão avisados de um vídeo que está sendo postado ou uma live está sendo executada. Deixar o like, porque isso eleva o canal, né, para a gente, eleva o canal. Fala para o YouTube, ó, esse canal é muito bem visto.